Vamos começar aos pouquinhos, porque a coisa ela vai melhorando ao longo do vídeo. Sextou, daremos muitas risadas hoje, mas começando com a história dos penduricalhos. O STF tomou a decisão de que os penduricalhos, assim, eles têm que ser limitados a 30% do teto, ou seja, inventaram um novo teto. E a coisa não colou, tanto que a Folha do São Paulo publicou este editorial. É a opinião da Folha, tá? CNPJ Folha. STF oferece solução inaceitável para os penduricalhos. Ministros pretendiam criar uma agenda positiva, mas o corporativismo e a conveniência prevaleceram no plenário. Não há como ignorar que a corte construiu um puxadinho para abrigar os interesses dos seus semelhantes. E aí a gente vê assim, nossa, então tá, os jornalistas não gostaram, mas pelo menos a galera do judiciário agora vai fechar em torno do STF, vai ficar todo mundo unidinho, vão ser todos amiguinhos novamente. Só que não, e eu já mostro pra vocês, porque também teve o editorial do Estadão. É tanto editorial que eu vou mostrar pra vocês que eu até tinha me esquecido desse. Estadão. STF, o Supremo, debochou do Brasil. Jura? Vocês perceberam isso agora? Legal, bacana, sejam bem-vindos. Se a intenção dos ministros do STF era arrefecer o mal-estar da sociedade, ou seja, tá ruim a coisa pro lado deles, o novo teto remuneratório para o Poder Judiciário e Ministério Público só corroeu ainda mais a credibilidade da corte. E aí, os magistrados que ganharam esse aumento ficaram felizes? Não. A coisa só melhora, olha essa. A Associação de Magistrados critica a decisão do STF que limita penduricalhos. Então, eles não agradaram a opinião pública e nem os funcionários, os servidores do Judiciário e do Ministério Público. A Associação dos Magistrados, a AMB, aliás, essa amiguíssima do Dino, do Xande, tá nervosa. Diz que a magistratura já enfrenta uma defasagem salarial superior a 50%. Pobrezinhos. Eles ganham mal. A entidade diz que a decisão pode impactar a atividade da carreira e a eficiência dos serviços jurídicos. Gente, eu não sei em que mundo que esse pessoal vive, mas assim, nós temos o judiciário mais caro do mundo. Que defasagem é essa? Olha isso. Justiça do Brasil gasta 1,6% do PIB e é a mais cara do mundo. Eles estão falando aqui, ganhamos pouco, defasagem. Então, os magnânimos arrumaram briga com a opinião pública, porque ninguém gosta de ver aqueles super salários, nem mesmo a galera da esquerda. Os magistrados também não gostaram, mas a coisa melhora. Ela melhora, porque o Lula, ele tá querendo, nesse ano de eleição, se afastar dos magnânimos, dizer que ele não tem nada a ver com aquilo, blá, 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 blá. Mas aí, essa crise aqui respingou no colo do Lula também. A decisão do STF leva outros servidores a tentar ganhar o penduricalho recriado pela corte. É óbvio que os outros servidores públicos viram aquilo. A recriação do quinquênio, que já estava extinto há 20 anos, se não me engano. E eles querem também, se o Judiciário e o Ministério Público pode ter esse penduricalho, nós aqui também queremos penduricalho. Com o que eles vão falar? Com o Lula. Criaram um problema pro Lula. Sensacional, ó. A entidade que reúne categorias do funcionalismo público diz que demanda foi levada a Lula. E aí, Lula, vai comprar briga com os servidores também? Continuem, apenas continuem. Supremo proibiu a extensão a outras carreiras. Então, eles não agradaram a opinião pública, os magistrados e também os outros servidores que não vão poder ter o mesmo penduricalho. Sensacional! Apenas continuem. Mas as categorias dizem que pedirão a inclusão na PEC. Esse daqui é um problemaço que eles terão que resolver. Mas aí vem a decisão sobre a investigação do roubo dos aposentados e, como eu já disse diversas vezes aqui nos meus vídeos, esse é um problema que afeta todos os brasileiros de esquerda, de direita, todos. Se não foram roubados, conhecem alguém ou tem alguém na família que foi roubado por causa desses consignados. E ontem, na frente de todo o Brasil, eles tiveram a cara de pau de derrubar a liminar do André Mendonça, que ordenou que a CPI fosse prorrogada, CPMI, né, é mista,
Mas aí os magnânimos não só derrubaram, como ainda deram vários chiliquitos. E aí sai essa matéria aqui na CNN, que eu trouxe por uma razão especial. Decisão sobre CPMI do INSS traz mais carga à crise de legitimidade do STF. Quem está dizendo isso é a direita, bolsonarista, chapéu de alumínio? Não, é o especialista, seu Gustavo Sampaio, este senhor aqui simpático, que sempre aparece na Globo e na CNN para defender o STF. Tudo que o STF fazia, o negócio dos inquéritos, fake news, milícia digital. Ai, lindo, lindo, continua, vai mais, vai mais. Agora ele está dando chiliquitos. Adorei. Mas é claro que a gente tem que ver aqui. Vamos começar com essa parte aqui do discurso do Dino, que eu achei sensacional. Vamos lá, Dino. Etc. Um poder desta dimensão, além de exigir a responsabilidade que o ministro Gilmar aludiu, exige também contenção em um prazo, sob pena de se transformar nisto aqui num inquérito geral de investigação de regimes autoritários, em que se faz aí sim autêntica pescaria probatória de modo indefinido e sem fundamentação. Etc. Sensacional. Assim, a impressão que eu tive é que ele estava descrevendo os inquéritos ultra secretos do Xande, que não tem prazo, estão abertos aí há 6 anos, vão indo para o 7º ano, não tem um negócio definido, todo mundo, até o especialista lá que foi falar, deu entrevista na Globo News da Receita, foi parar no inquérito também, é servidor público, tudo nesse mesmo inquérito com os blogueiros bolsonaristas, galera da Globo, todo mundo no mesmo inquérito, sensacional. Mas não, ele estava falando da CPI do roubo dos aposentados. Agora, o melhor fica com Alexandre de Moraes, o ovo que tudo vê, e Gilmar Mendes, o ministro que se emociona e vai às lágrimas, mas dessa vez ele estava se babando e gritando. Vamos assistir essa pérola. É preciso ter parâmetros. Não quebra-se sigilo de forma conglobada. Vossa Excelência vai tocar num outro ponto, certamente, um objeto determinado. Não, mas a gente pega por empréstimo. Não, isto é ilegal. E é ilegal e os senhores sabem que é ilegal. Sabem que é inconstitucional. Inclusive, os presidentes ponderam em algumas das CPIs. É preciso que nós observemos que isso não condiz com a jurisprudência. Não condiz com a jurisprudência, não condiz com a Constituição. Em que dispositivo isso está na Constituição, ministro Gilmar? De Deus a Melo Viana, de Deus a Ulisses Guimarães. Não é preciso ser alfabetizado para saber que isso é inconstitucional. Por quê? Porque o juiz que decide sem fundamentação, produziu um nada jurídico. E quando os senhores se investem nesse poder, os senhores têm que atuar como juízes. Como também é deplorável que quebrem sigilo e divulguem, vazem. Abominável, abominável. E criminoso. É crime, mas se vale exatamente se trata de uma prática por crime coletivo. O crime coletivo nos anonimiza. Não deixa de ser crime por isso. Como nós vimos de forma lamentável, ministro André, no episódio agora, recente, do caso Vocaro, em que uma conversa íntima era divulgada para festejo geral. Deplorável que isso tenha ocorrido. Lamentável que isso tenha ocorrido. Criminoso que isso tenha ocorrido. Seu Gilmar Mendes, todo mundo sabe que o senhor não está preocupado com o vazamento da Peleleca. O vazamento que o senhor está preocupado é, por exemplo, do negócio do diálogo lá, que dizem que é com um número do STF. Pode ser do Xande, não sei, não responderam, já vou falar sobre isso. Mas assim, quem entendeu tudo não foi eu, Paula Marisa, blogueira bolsonarista da extrema-direita. Não! Foi a Malu Gaspar, ao vivaço na Globo. Gente, é 3 minutos, mas vale cada segundo escutar o que ela disse. Vamos juntos ouvir. Esse daqui tá demais, vai entrar para os clássicos da TV brasileira.
Está claro pelas falas dos ministros, e aí que eu vou chegar no que você me perguntou, que o problema deles não é a CPI do INSS. Eles não estão preocupados com o desconto associativo, se realmente os aposentados precisam ter algum ressarcimento do Master, até que ponto o caso do Master se envolveu aí com os descontos ilegais dos aposentados. Está clara pela fala do ministro Gilmar Mendes, pela fala do ministro Alexandre de Moraes, que a questão aí não é o INSS. A questão é que a CPI do INSS avançou pelo caso Master e ela, com isso, começou a expor coisas do caso Master que eles não gostariam de ver expostas. Tanto que, primeiro se fala que a discussão da prorrogação, o Dino falou isso, outros ministros disseram isso, não há nada escrito na Constituição sobre isso. E é por isso que o Mendonça interpretou a partir do que há determinado sobre instalação de CPIs. Então, foi uma interpretação do ministro Mendonça. O Supremo várias vezes já interpretou regimento de Câmara, de Congresso, então não é essa a questão. Mas, ao falar sobre isso, o que eles dizem? Olha, vazaram dados, votaram sigilo em bloco, eles estão dizendo que não vão se meter no dia a dia da CPI, mas os argumentos que eles usam para que a CPI não seja prorrogada são argumentos relativos ao que aconteceu dentro do dia a dia da CPI. Então, eles tinham que decidir se eles vão interferir no dia a dia da CPI ou se eles não vão. Porque se não há no regimento uma previsão sobre prorrogação, não entendo por que os ministros, então, vão entrar no dia a dia. E eles estão entrando no dia a dia, nas decisões internas da CPI, porque aquilo se deve às investigações do caso Master. Tudo se deve, Colombo, hoje em dia, no Congresso, na política brasileira, ao caso Master. Está claro que esses ministros estão dizendo que eles não querem ver esse caso investigado. Por que eu estou te dizendo isso? A última CPI que levou a uma discussão importante no Congresso sobre se ela deveria ser instalada ou não, foi a CPI da Covid. E, nesse caso, o Supremo não viu problema em votar por 10-1, com vários dos ministros que estão aí nesse plenário hoje, ampliar a CPI. Essa CPI ela foi prorrogada e o próprio presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, na época, não reagiu. Ele entendeu, inclusive, que como o Supremo tinha mandado instalar a CPI tendo se reunido e decidido prorrogar as atividades, ela poderia prorrogar a atividade. Não se está falando, aí nesse caso, de uma prorrogação automática. Os ministros falaram muito em prorrogação automática. Se fosse automática, não precisava questionar o Supremo. Ela não é automática, tanto que precisa ser lido no plenário do Supremo pelo Davi Alcolumbre. A queixa dos deputados era justamente essa. Não conseguimos fazer o Alcolumbre nem convocar a sessão do Congresso, quanto mais ler o requerimento. Então, a gente tem que separar na hora de entender, porque a política é isso mesmo, é difícil da gente, muitas vezes, separar o que é dito, do que é a intenção dos ministros ou dos parlamentares, que no caso é isso aí. Você tem a questão do INSS e a questão da CPI. E só para terminar, e a questão do Master específico. E só para terminar, tem uma coisa que me chamou a atenção. Embora todos estejam falando, a maior parte, que a prorrogação não deve ocorrer, muitos deles estão, mesmo os que acham que a prorrogação não deve ocorrer, eles estão falando que a CPI tem que ser instalada, que é um direito da minoria instalar CPIs. Por que isso é importante? Porque logo, logo vai chegar no Supremo a questão da instalação ou não da CPI do Master. Então, a gente tem que olhar com calma, com lupa esses votos para entender para onde o Supremo vai. Porque é isso disso que se trata. Colombo, a CPI do INSS agora já é página virada. O que a gente precisa saber é até que ponto o Supremo vai interferir no Congresso para dizer se o Congresso pode ou não investigar o Master. Se o Congresso pode ou não investigar o Master, CPI do Master. Tem novidades também. Nunes Marques foi sorteado relator do novo pedido para forçar a CPI do Master no STF. O que o Cássio vai decidir? Não sei, mas se ele decidir contra, vai ser mais um tijolinho no murinho da desgraça do STF. Tem a história do filho do Cássio, recebendo dinheiro do Master. Tudo bem, ele votou pela manutenção da prisão do Vorcaro, mas até o Gilmar fez isso. Vamos aguardar. Agora, se fosse uma corte coerente, mandaria abrir a CPMI do Master, assim como fizeram na CPMI da pandemia. Só que a CPMI da pandemia era para investigar o Bolsonaro e essa daqui é para investigar o roubo aos brasileiros, principalmente aos banqueiros, né? Mas todos os brasileiros. E os ministros não querem. E não querem, inclusive, esclarecer isso daqui. O STF, a CPMI entrou com um pedido para que o STF confirme se o telefone funcional do STF com quem Vorcaro conversou, isso aí já está confirmado, né? Isso daí deixou os ministros bem nervosos também. Um pouco do chiliquito dele na tribuna se deve a isso. Mas esse celular funcional do STF, que portanto era de algum ministro, se por acaso era do Xande. E na maior cara de pau, eles querem que a CPMI explique por que
que eles querem um esclarecimento. Olha, para saber se aquela história do Vorcaro pedindo, e aí, conseguiu barrar, conseguiu bloquear, conseguiu interferir para eu não ser preso. Se essa conversa foi com o Xande, eles não querem responder de jeito nenhum. E como é que tá a opinião pública? 47% das pessoas dizem que o STF está totalmente envolvido em fraudes do Master. Foi a pesquisa Atlas Intel que saiu ontem. Gente, 47% diz que ele está completamente envolvido. Mas se a gente vem aqui no detalhe, ó, 40 tem totalmente envolvido, muito envolvido, algo envolvido, pouco envolvido ou nada envolvido. Só 10% da população acha que o STF não tem nada a ver com esse escândalo. Gente, 90% das pessoas acreditam que o STF está envolvido em maior ou menor grau. Agora, se a gente pega só aqui, ó, o muito envolvido e o totalmente envolvido, é 57%. Isso aqui é muito interessante para quem quer ver o fim da juristocracia, porque cada vez mais pessoas estão acordando para o tipo de regime que estamos vivendo. E ainda sai mais essa outra aqui, ó. Contenção entre poderes, avaliação negativa do STF bate recorde. Aí é uma pesquisa do Poder Data. Ela mostrou que 52% acham que o trabalho dos ministros é ruim ou péssimo. A maior taxa desde 2021. Só 9% das pessoas dizem que o trabalho do STF é bom ou ótimo. Opinião pública virada contra o STF. Ano de eleição, Lula quer se afastar do STF, escândalo do roubo dos aposentados e escândalo do Master, mas aí o Lulinha atrapalha esses planos. Lulinha liga para Lula após a PF apontar possível tentativa de fuga e em meio a temor de prisão. Lembrando que a CPMI irá acabar, eles vão apresentar o relatório, ele será votado, mas a investigação no STF, o processo no STF continua nas mãos de André Mendonça, então ainda teremos aí mais emoções. Tem a amiga do filho do rapaz, e aí vem delação também. A gente viu nos outros vídeos, muito eu falei sobre a delação do Vorcaro, mas nós temos delação no roubo dos aposentados também. Vamos começar aqui falando sobre o relatório que os governistas, ou seja, o PT, tá tentando dar uma livrada na cara do Vorcaro. Eles não querem que o relatório peça prisão, eles estão tentando negociar um acordo para que no relatório diga assim, tem que investigar mais o Vorcaro. Mas tem gente que já foi interrogada pela CPMI e está na cadeia e louco para abrir a boca porque não aguenta mais. É o caso do Maurício Camisotti, o empresário que está muito envolvido nesse escândalo do roubo dos aposentados. Empresário preso com careca do INSS depõe a PF para acordo de delação. Aqui também está fechando, não saiu tanto na mídia, mas isso daqui pro Lula, pro Lulinha, é péssimo. Maurício Camisotti está preso desde setembro do ano passado e foi transferido do presídio para a Polícia Federal em São Paulo. Então aconteceu a mesma coisa com o Vorcaro, né? Ele foi transferido do presídio para a PF em Brasília. O Camisotti foi transferido do presídio para a PF em São Paulo para ficar mais perto dos investigadores para começar a delação. Mas aí, meus amigos, tem uma corrida contra o tempo, porque o careca do INSS também não quer ficar... Ninguém quer ficar preso, né? Só que ele tá pensando em dar a delatada. E esse daqui foi o que pagou as viagens. Pro Lulinha ele pode ter umas coisas muito interessantes, mas ele tem que correr para abrir o bico. Porque, como bem lembra que a coluna da Andresa Matais, careca do INSS perderá acordo de delação se o Camisotti delatar antes. Então ali estão os dois disputando para ver quem delata mais, quem entrega mais. E aí o Lulinha e o Lula aqui, ó, meus amigos, não passa nem o Wi-Fi. E para fechar aqui o nosso vídeo com um negócio... Eu nunca imaginei que o Estadão fosse publicar um editorial falando isso daqui. A criatividade de Moraes. Criatividade até suave, né? Vai vir, é o Estadão. Mas mesmo assim tá inusitado, ó. Ministro inventa prisão domiciliar para Bolsonaro com limite de 90 dias inexistente na lei. Vocês entenderam o nível? Até a domiciliar do Bolsonaro, que o Estadão lutou tanto para que o Bolsonaro fosse preso, saísse do poder, até isso tá virando motivo de crítica, ou como eles dizem, ataques violentos à democracia, ataques ao Estado Democrático de Direito. Olha,
o STF nunca viveu uma crise tão grande. Estamos em ano eleitoral. E se Deus quiser, conseguiremos renovar o Senado. E o clima para 2027 está se desenhando de uma forma que, assim, não tá nada legal para os ministros do STF. Vocês acham que eu tô sendo muito otimista porque é sexta-feira e eu tô animada? Ou vocês concordam com a minha análise? Fala pra mim aqui nos comentários que eu quero saber. E por enquanto eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui.